Olá pessoal, hoje é o quinto múlo de exercício e banhos ordenados que impacta o seu sistema imunológico. Quando você assiste esse vídeo, provavelmente o Brasil já está meio arrasado. Eu também estou muito triste. Você vai receber esse vídeo que eu já gravei antes. Mas a gente já consegue ver essa curva dessa guerra como fosse uma terceira guerra mundial, só que onde todos os países sendo atacados, esse inimigo invisível. Então, não vale a pena esperar. Quando você está isolado, está assistindo meu vídeo, você precisa começar a agir, começar a exercitar. Imagina um paciente de coma, ficar 1 ano de coma, tudo vai atrofiado, né? Não adianta você falar assim, eu não vou fazer exercício. Mas seu pulmão, o seu coração trabalha 24 horas sem parar desde que você nasceu. E nunca vai parar. Se parar, você morre. Então, o coração são músculos, pulmão são músculos. Eles precisam, o corpo inteiro se agir de uma mesma sintonia. Precisa ter essa capacidade, não apenas eles trabalham. Então, você precisa ter exercícios, começar a agir. Quando a gente já fez 4 vídeos, 4 músculos de preparo básico, você tem um sistema teoricamente está perfeito, mas você precisa colocar o plano de ação, você precisa agir. Sem agir, não vai funcionar. Então, quando o vírus atacou, ainda não atacou você, você tem que agir antes. Não corre atrás do prejuízo, mas corre antes de proteção, de ativar. Igual o jogador de futebol, ele precisa treinar para jogar. A gente também, a gente está diante de uma guerra, a gente precisa treinar. Quando o jogo não começou, a gente não pode parar de treinar. Então, sempre tem exercitando, exercício físico. Então, mas se você fica em casa, não tem esteira, corre no mesmo lugar. Você pode assistir no TV, põe o TV mais alto e correndo no mesmo lugar. Isso já ajuda. Por dia, pelo menos 1-2 horas de exercício aeróbico. Faz alongamento, faz musculação, pode fazer flexões, pode fazer agachamento e correndo no mesmo lugar, ok? Exercício é muito importante para você agir. Pesquisa mostra que aumenta os leucócitos, também dando como linfócitos, também neutrófilos. Então, o exercício regular, você melhora as defesas, né? Você melhora a capacidade pulmonar, cardiovascular, a respiração. A primeira coisa que vai se beneficiar é o coração e pulmão. Então, aumenta essa capacidade para você defender o seu prejuízo, possível prejuízo quando chegar. O terceiro, você aumenta a circulação, você aumenta a termogênese. Você consegue manter o organismo em calor, em quente. Quando você está numa temperatura quente, você mata vírus, bactérias, micro-organismos mais fácil. Né? A pessoa que está no UTI, que está em coma, ele não tem essa capacidade porque não está aquecendo. Ou a idade avançada. Por que a idade avançada é perigoso? Porque eles não conseguem fazer a febre, nessa termogênese, não conseguem criar calor. Esse aqui, a ausência de febre é pior. Né? A pessoa de cima de 60, 70, 80 anos tem menos de frequência de reação imunológica, que gera calor, termogênese, para ter a febre, a criança mais fácil, mais rápido. Quanto mais rápido, mais você sadia, mais sua defesa fica ativa. Então, mantenha exercício, ainda exercício, você melhora a circulação, você melhora outras 2 coisas. Imagina você se tivesse 10 leucócitos. Se você está exercitando, você aumenta 10% de circulação, você aumentou 11, parece, né? Por tempo, parece. Se você aumenta 50%, você ficou 15. Então, parece 15, porque ele circula mais rápido, né? E também você melhora a oxigenação, todo o seu organismo fica mais forte. E o próprio pulmão e coração ficam mais fortes por oxigenação. Você precisa aumentar a taxa de oxigênio. Isso só vai acontecer quando você fizer exercício. Você tem dado, dormindo, essa taxa é baixa. Então, quando você dorme o suficiente, levanta, se exercita, não fica parado, ok? No segundo programa, a gente começa a falar sobre os banhos ordenados. Você deve ter percebido, nessa pandemia que você vê, tem 3 países que é muito baixa mortalidade. Que são essas? São da Rússia, da Alemanha e da Holanda. O que eles têm? Holanda, Rússia, Alemanha, eles têm tradicional. Sabe aquela Wim Hof, que eles usavam sem camisa, né? Usavam short, andando no neve. É o método Wim Hof. O que eles fazem essa respiração, fazem esses banhos frios, fazem banhos ordenados, esses choques térmicos pela água, não pelo ar. O choque térmico pelo ar é ruim, pela água é bom. Então, esses banhos ordenados
Principalmente esses 3 países que têm tradição de sauna, onde você entra um ambiente de 70 graus, depois você volta no banho gelado, no quase 0 graus. Então, esse tipo de 8 minutos de quente, 3 minutos de frio, 8 de quente, 3 de frio de também. Então, aumenta muito a resposta de imunidade. Que a gente é um animal quente, a gente é um animal temperatura constante por dentro do nosso organismo, é 38 graus, por fora 36,5, né, axila. Mas essa temperatura constante, quando você está muito quente, você precisa refrigerar, esfriar. Quando está frio, você precisa aquecer. Então, a temperatura de aquecimento rápida, né, dá uma resposta de imunidade rápida. Quanto mais rápido você aquecer, mais fácil de matar micro-organismo. Então, nessa situação, é que quem está exercitando então seu organismo fica muito ágil, muito apto, ágil, liga, desliga, aquece, esfria, esfria, aquece. Essa rapidez, quanto mais lenta, o micro-organismo multiplica dentro do seu organismo. Então, quando você é mais rápida, você dá uma resposta mais rápida, você tem menos prejuízo. Eles não conseguem multiplicar dentro do seu organismo. Então, você vê Holanda, né? Eles fazem muito nessa sauna quente e frio, né? Banho quente e frio. Alemanha, a Rússia toma muito vodka, né? Vodka também é um aquecedor muito rápido também. Eles tomam esse banho quente, como que se faz? Aqui no Brasil, então você pega um chuveiro bem quente, né? Quase 40 graus, banha o corpo inteiro quente, depois você desliga o chuveiro. Já liga com temperatura normal do argola, né? 20 graus, 20 e poucos graus, deixa essa água. Se você não está acostumado, você uns poucos, molha as mãos, os pés um pouquinho, depois molha o organismo. Tem muita gente que não consegue fazer isso. Primeiro tem medo, tem outros... Então você precisa molhar suas mãos, seus pés primeiro. Né? Se você tem medo nessa região, deixa a cabeça fora, só o corpo. Né? Só molha as suas costas, sua frente, deixa a sua cabeça do seu rosto fora se você tem medo. Então, primeiro você toma banho bem quente, né? Não deixa a janela aberta. O vento frio faz mal, não água fria, ok? Então, você deixa a janela fechada, bem quente, depois uns poucos esfria, até o seu corpo volta à temperatura normal. Você pode fazer eventualmente para aumentar a sua imunidade 3 vezes, repetir 3 vezes. Então, quente de novo, depois esfria de novo. É mesmo como fosse sauna, só que para não gastar tanto água, você pode fazer aquelas 2 minutos quente, 1 minuto de frio, 2 minutos quente, 1 minuto de frio, fazer 3 vezes. Então, nessas 3 vezes, você já fez um tratamento de modulação de fortalecimento da sua imunidade. Tem muitas pesquisas sobre esses banhos ordenados. Então, você pratica, você vê a mortalidade dessa pandemia da Alemanha é 0,3. Né? Da Holanda também é baixo, da Rússia é muito baixo também. Não é que a italiana tem muita gente falando para a China, não, tem muitos russos que moram na China, visitam a China, fazem muito negócio com a China. Eles têm tradição de banho gelado, não sei se você lembra, quando ano novo, eles abrem um buraco no rio, né? Abrem um buraco de 10 metros por 5, uma piscininha, o giro quase tem 1 metro de grossura, eles cortam, e a pessoa pula dentro no pleno inverno, 20 graus negativo lá fora, e a água fica mais ou menos entre 0 e 4 graus. A pessoa pula dentro, nada e sai agasalhado e todo mundo rindo, né? No Japão também tem, no nordeste da China, em Harbin também tem, todo ano tem esse ritual, tem muita gente. E essas pessoas que praticam isso, normalmente tomam banho ordenado ou tomam banho frio. Na Rússia também tem muita gente, alemão toma banho gelado, né? Mesmo no inverno toma banho gelado. Eu já tomei esse banho gelado quando estava na China, 16 graus negativo, mas a água não é tão gelada, porque quando a água está fluindo, no máximo que ele tem é menos 4 graus, porque se for menos 5 ele está congelado. Então a água fluida, no máximo que ele pode ter é de 0 até menos 4, mas lá fora 16 negativo. Então nesse choque, quando eu tomei esse banho bem gelado, o corpo sentia queimado, ele não sente frio. O corpo não sabe, quando muito frio, ele sente queimado. É a mesma coisa como se toma banho quente. A sensação de tomando banho de 50 graus é estranho, né? A pessoa fala, mas eu fiquei tudo vermelho. Você não está, né, sentindo mal. Eu sinto queimada. Aquela água gelada cai no seu corpo, ela está queimando você. Né? Mas você não precisa fazer isso. Você simplesmente aqui,
você precisa fazer esse banho ordenado. Se você não quer economizar água, você toma banho quente e esfria, toma banho frio e acabou. Né? Outro dia você faz de novo. Só de você ter esse treinamento, você já melhora a sua alimentação. Posteriormente, você simplesmente pode tomar banho frio. Né? Hoje, nós não tomamos mais banho quente frio, você somente toma banho frio. E por que ele funciona? Quando você toma banho quente, o seu sangue, a circulação vai periférica, né? Pela artéria, ele vai espalhar todo o seu organismo, né? Dilata, então melhora a circulação nessa hora. Quando você termina esse banho quente sem tomar banho frio, há muitos vírus, bactérias estão no periférico, eles vão voltar pela circulação. Né? Então, isso não está eliminando. Alguns também, reumatoides, que a pessoa tem doença autoimune, também melhora, tem artrite, artrose, proteína grande, ele fica no periférico, né? Na extremidade. Por isso que inflama na articulação, nas mãos, nos pés, no final. E quando você toma banho quente, eles vêm para nessa região. Então, você está tirando toda a inflamação para as suas mãos e seus pés. E quando você toma um banho frio, eles não voltam, que diminui a calibre de via, ele não vai voltar pela via venosa, né? Ele vai voltar pelo linfa, sistema linfático. Quando volta a linfa, vai ser eliminado pela urina, ou vai ser queimado. Então, e é esse sentido. Então, quando você toma um banho quente, você só toma metade do banho, você não toma um banho inteiro. Então, termina com banho frio, como você lava roupa suja, né? Banho quente, como você lavar roupa suja. Espalhou a sujeira. Quando você enxaguar, né? Aí você tira a sujeira. Esse banho frio, termina com frio, é como você enxaguar a sua roupa suja. É a mesma coisa. Esse é o nosso organismo. A gente foi feito assim. Então, esse frio contrai a vaso venoso, os sujeiras, vírus, bactérias são encapsulados pelo linfócito, eles vão voltar pelo linfa. Ele não vai voltar pela circulação venosa. Não vai contaminar você não. Ele vai na linfa, vai ser queimado pela temperatura do próprio organismo, ou vai na urina, eliminado. Então, essa renovação, a gente tem mais de 2 litros de líquido linfático. Essa é uma renovação linfática. Então, quando você toma banho frio, você sente a vontade de urinar. Pode urinar no banheiro, depois você toma água de novo. Então, esse processo fisicamente uma limpeza, aumenta o sistema de defesa. Então, são dois assuntos, né? 2 coisas. Você faz exercício regular, né? Faz exercício, faz corridinha e faz esse banho ordenado. Esse é um mulo. Quinto mulo é mais importante, é um plano de ação, né? Não mais em teoria. Você tem que colocar isso já, tem efeito imediato para a sua defesa, ok? Obrigado.